se inscreva no canal, curta e Paz de Cristo compartilhe. Jesus, meus amados irmãos, vamos começar mais uma aula que tem por tema a expansão da igreja, lição de número 10, dia 7 de 9 de 2025, e o nosso texto diz assim: Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8, versículo 4 e 5, a introdução diz o seguinte: E o que aconteceu com Estevão, trouxe um grande apavoramento em todo das diáspora que residiam provisoriamente em Jerusalém. Eu coloquei Tiago capítulo 1, versículo de número 1. Porque a palavra disperso e diáspora, ela tem a mesma raiz na palavra grega, diáspora. Então, nós já temos comentado isso, que o povo vieram da diáspora, você olha em Atos, você vai ver isso aí, nós vamos citar, vieram da diáspora para Jerusalém. Quando houve a perseguição, eles retornaram para as suas residências. Então, por isso que eles residiam provisoriamente em Jerusalém. E eu coloquei Tiago capítulo 1, versículo 1, para que você veja as 12 tribos que estavam na diáspora. A perseguição pelo soldado Paulo, Atos capítulo de número 9, versículo 2. Botei soldado aqui porque alguns teólogos qualificam Paulo como fazendo parte do Sinédrio, e Paulo não fazia parte do Sinédrio. Por quê? Porque os homens líderes do Sinédrio, eles não iam de cidade em cidade para prender ninguém, para matar ninguém, maniatar ninguém. Eles enviavam seus soldados, seus serviçais, seus capatazes. Então Paulo fazia parte desse exército, esses serviçais que estavam ali. Então, a perseguição pelo soldado Paulo, Atos 9, 2, tinha por objetivo levar os discípulos que estavam centralizados em Damasco, cidade da Síria, o centro onde tinha profetas e mestres, Atos capítulo 13, versículo 1. Tá? Ou seja, a igreja já tinha uma estrutura quando começou a perseguição a ser mais avassaladora. Saulo não foi o protagonista da perseguição da igreja, que a gente pensa, não é nem o protagonista. Ele, quando aquele problema que acontece lá com Estevão, que ele está ali próximo, isso já estava demandando uma grande perseguição. Paulo ele só foi um dos grandes participantes, mas não o principal personagem, o personagem inicial daquela situação. O uso da palavra consentiu, aprovou, dá uma força ao jovem soldado em que ele não tem o que ele não tem, ou seja, não tinha autoridade. Atos capítulo 1, capítulo 8, versículo 1. Então, quando a gente vê ali escrito ali, consentiu e aprovou, a gente pensa que Paulo estava ali como se tivesse com grande autoridade permitindo aquilo acontecer. Mas ele estava ali como se estivesse concordando com tudo que estava acontecendo. E quando ele se toma conta das vestes, é porque ele não é que ele fosse responsável de algumas coisas ali, mas estava simplesmente como um serviçal secundário ali. Ok? Então, como a palavra grega exprime, ele concordava ou consentia, ou estava satisfeito, ou teve prazer do que aquilo que estava acontecendo. Na verdade, eu não quero anular, e não é esse o objetivo, anular o que Paulo tinha autoridade do Sinédrio. Presta atenção, Paulo não tinha autoridade no Sinédrio, Paulo tinha autoridade do Sinédrio, por ser um simples soldado. Aí eu coloco como referência Mateus capítulo 27, 65 e 66, que o templo e etc. tinha os seus próprios soldados para serviço ali e por diante, você pode ler depois. Os soldados serviam os sacerdotes, João capítulo 7, versículo 45, e como Mateus capítulo 26, 47, ok? Então, Paulo era um simples soldado, não tinha autoridade. Então, só voltando à questão da expansão da igreja, e Paulo está ali como um simples participante. Vamos para nosso primeiro ponto, que diz o seguinte: o que colaborou com a expansão? O que ajudou a igreja a expandir? Abre-se aspas, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão e partindo um pão junto e fazendo orações. Atos capítulo de número 2, versículo de número 42, na versão NTLH, nova linguagem de hoje, por isso que a linguagem está um pouco diferente. Então, o que ajudou? O povo estava aqui, o que colaborou? Vou voltar à seguinte pergunta do primeiro ponto. O que colaborou com a expansão? A igreja continuava firme, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Então, o que colaborou com a expansão não foi a perseguição, é isso que eu quero dizer aqui, por isso que eu volto à leitura. Não foi a perseguição, mas o povo vivia em um amor cristão, partindo junto o pão e vivia em oração. Então, o que ajudou a expansão não foi a perseguição, mas os elementos que a igreja já tinha para poder expandir e levar ou dar continuidade àquilo que tinha. O problema da igreja é expandir sem ter, por exemplo, volto aqui à leitura, os ensinamentos dos apóstolos, não tem um ensinamento sólido. Outra coisa, não tem amor cristão. Outra coisa, não tem o participar de oração. Então, uma igreja que não tem esses elementos, ela incha, mas não cresce. Ela incha, mas não expande. Então, a igreja de Jerusalém, ela expandiu no sentido de que aquilo que ela tinha internamente lá em Jerusalém, ela levou para outras cidades. Por isso que a gente já leu aqui no capítulo, na nossa sessão, que lá na igreja da Antioquia tinha profetas, doutores e profetas, ou seja, pessoas com conhecimento da palavra de Deus. Seguindo, o lugar
e tempo podem mudarem, mas a fé deve se manter intacta, tá? Pode mudar, mas a fé deve se manter intacta. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. E é insensatez expandir, é insensatez, preste atenção, é insensatez expandir ou aumentar o volume sem progredir. Progredir é avançar, desenvolver ou melhor, para melhor. Paulo fala de um começo diferente do fim. O que é o começo diferente do fim? Gálatas capítulo 3, versículo 3, que é assim, insensados sois vós, tendo começado no Espírito, comecei agora e terminei agora na carne. A questão é, a igreja ela deve expandir, mas aquilo que ela tem aqui, ela deve levar para lá. A igreja não pode mudar de localidade e mudar de comportamento. Tá? As pessoas não podem mudar de cidade e mudar de comportamento. O mesmo poder, a mesma graça, o mesmo som, o mesmo espírito. Por isso que a Bíblia sempre fala que de Jesus, sempre assim, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o mesmo Senhor. Não há mudança de Jesus, porque agora está no céu e hoje está na terra, não. Aí é a mesma pessoa, a mesma essência, mesmo o todo, porque a localidade ou o espaço não pode mudar a pessoa. Então Jesus não mudou, ele é o mesmo e assim a igreja deve ser. Então quando Paulo ele exorta a igreja que tendo começado no espírito estava acabando na carne, que eles estavam regredindo, retornando para um parâmetro que ao qual o evangelho não lhe era proporcional. O evangelho não estava lhe dando, lhe condicionando daquela forma. Então na versão NTLH, vai ter uma força um pouquinho diferente, um querer diferente ali a palavra, um significado diferente. Então é bom você olhar nessa versão. Então, porque na versão da NTLH, tendo começado no espírito da cabeça agora na carne, na versão essa quer ir até o fim pelas suas próprias forças. Então, a expansão da igreja, o desenvolvimento da igreja não está na sua capacidade, na sua própria força, mas naquilo que o Senhor dos Exércitos lhe condiciona. O segundo ponto diz o seguinte, a igreja não precisa de perseguição. Tá? Por que a igreja precisa de perseguição? Eu não estou dizendo que a gente já tem falado muito sobre isso, assim, quando falando, eu não estou dizendo que temos falado aqui, mas no sentido de a pessoa tem cobrado muito e falado que a perseguição ajudou o crescimento da igreja. Mas eu coloquei que a igreja não precisa de perseguição. Não é a perseguição que faz a igreja crescer. O que faz a igreja crescer é a oração. Porque a perseguição, ela devastou muito a igreja no início. E você sabe dessa fala que fora dita que o sangue dos mártires é semente. Contudo, muitas pessoas se desviaram, abandonaram a fé por causa da perseguição. Então, o que faz a igreja crescer não é a perseguição. A perseguição não faz a igreja crescer. O que faz a igreja crescer é a oração, o que faz a igreja crescer é a palavra de Deus, o que faz a igreja crescer é a fé, o que faz a igreja crescer é o amor e o temor do Senhor, como a gente já tem lido aqui na versão NTLH, na Atos capítulo 2, 42. Ok? Você revisa novamente. Vamos lá. Abre-se aspas, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder, dinamis, força, capacidade, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins, até os lugares mais distantes da terra, os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8, e Romanos, coloquei Romanos capítulo também 15, versículo 19 como auxílio. A gente só uma questão de observação aqui, para a gente caminhar para a conclusão, que por que eu falei que a perseguição não, a igreja não precisa de perseguição, não é perseguição que vai expandir a igreja, porque isso já fora a ordem de Jesus, tá? Que pregar na Judéia, Samaria e os confins da terra. Então é a ordem de Jesus. Então ela não depende da perseguição para ir, ela depende do Espírito Santo de Deus para chegar e alcançar estes lugares, ok? Conclusão. Uma coisa é óbvia, expansão não tem nada a ver com salvação. Tá? Porque às vezes a gente tem a igreja ou ministérios enormes, mas acumulando pessoas perdidas dentro dos seus centros e comunitários de igreja. Então coloquei aqui como referência Atos capítulo 8, versículo 6, e é bom você fazer a leitura. O evangelho não tem por obrigação ou por necessidade de salvar, mas de testemunhar. E eu tenho batido muito nessa tecla. Porque a gente pensa que a gente tem que pregar o evangelho e as pessoas têm que se salvarem, as pessoas têm que se converterem. Não. O objetivo da pregação do evangelho é testemunhar. Mateus capítulo 24, versículo de número 14. Uma expansão sem santificação, preste atenção, vou repetir. Uma expansão sem santificação é uma decepção, porque não vai produzir fruto. Ok? Então, uma expansão sem santificação, uma decepção. Então, a igreja deve expandir, mas deve também se santificar. Uma multidão saiu do Egito, mas na primeira oportunidade adoraram o bezerro. Então a gente às vezes está, uma igreja tão grande, está crescendo, desenvolvendo, mas na primeira perseguição, na primeira agrura, começa a querer recuar. Então, a expansão da igreja depende do Espírito Santo. Então é esse ponto que você, professor, que está me acompanhando aqui, deve tocar. Precisamos da presença do Espírito Santo hoje. Qual é a relevância de uma igreja que ora, de uma igreja que tem doutrina, de uma igreja que tem um ensinamento firme e fortificado? Por exemplo, deixa eu só voltar aqui e terminar a minha fala. Quando a gente ler aqui, faz a citação que e todos
continuavam firmes, preste atenção, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. É isso aqui, ó, firmes. Ensinamentos dos apóstolos. Vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Atos 2, 42, a gente já tem citado. Então a questão é, precisamos de oração, precisamos de amor cristão e precisamos dos ensinamentos dos apóstolos. A igreja precisa crescer, mas essa expansão precisa ser sólida, precisa ter estrutura. E essa estrutura vem pelo poder da palavra de Deus. Que Deus nos venha nos conceder um excelente domingo, uma excelente escola dominical na presença de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.